Muito bem, para você que se liga no site Grande Metrópole, estamos com o vereador Jonatas Monteiro, parlamentar feirense que tem atuado nessa primeira semana de trabalhos no Legislativo feirense. Vereador, referente ao transporte coletivo urbano na cidade de Feira de Santana, conta pra gente o que o senhor traz de novidade no que tange a requerimentos, solicitações de explicações do governo municipal, como anda esse processo? Olá, você que acompanha o site Grande Metrópole, agradecer, o espaço, a atenção de quem acompanha e chamar a atenção para a importância desse tema ser abordado aqui. O transporte coletivo é um problema estrutural de Feira de Santana muito antigo, que tem causado muito sofrimento à população feirense há muito tempo, infelizmente, com o aval do poder público municipal. E nesse sentido, o nosso questionamento na Câmara Municipal, que foi resultado de um requerimento apresentado nesta semana e que vai ser apreciado, avaliado pelos colegas na próxima, é justamente um requerimento, ou seja, um pedido de informações sobre uma auditoria que foi contratada pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana no ano de 2018. Essa auditoria, ou seja, uma análise da situação do sistema de transporte, especialmente das contas das empresas Rosa e São João, que são as concessionárias do transporte aqui no município. Sim. Essa análise nunca teve seus resultados divulgados. Embora a própria Prefeitura tenha anunciado que esse prazo em 2018 eram 6 meses, e mais adiante o secretário de Planejamento, no ano de 2019, tenha dito que até junho daquele ano os resultados seriam divulgados, hoje, em fevereiro de 2021, até na presente data, a população feirense, especialmente quem tem a atribuição de fiscalizar aquilo que o prefeito e as secretarias fazem, que é a Câmara Municipal, não teve acesso aos resultados desta auditoria. Com o agravante, essa empresa especializada que foi contratada para fazer essa análise, a Deloitte Brasil, uma empresa específica, especializada nessa área de auditoria, esse contrato custou R$790 mil aos cofres públicos. Então não pode ser algo que o prefeito escolhe não divulgar. É obrigatoriedade que esses resultados venham a público e que isso auxilie a gente entender, inclusive, esta situação onde nós temos, de um lado, um péssimo serviço prestado, uma tarifa extremamente cara, abusiva, há muitos anos e que tem crescido ao longo desses anos, e do outro lado as empresas, a Rosa e a São João, sistematicamente alegando que tem prejuízo e a partir disso fazendo demissões, atrasando salários e uma série de outras formas de descumprimento de direitos trabalhistas. Vereador, eu percebo que o senhor fala com bastante propriedade sobre esse assunto, ainda na primeira semana de atividades no Parlamento de Feira de Santana. Isso se dá o senhor já vir fiscalizando essa situação, há também o senhor ter sido, de certa forma, conhecido em Feira de Santana por suas lutas junto aos movimentos grevistas, às paralisações, ao transporte em Feira de Santana. Como que se dá esse processo para o senhor, já na primeira semana de atividade no Parlamento, já trazer um tema tão polêmico no Parlamento de Feira de Santana? Olha, sem dúvida se deve a uma questão que é um ponto de honra do nosso mandato, que é abordar esse problema crônico do transporte coletivo. Eu acredito que é inadmissível Feira de Santana conviver com um problema dessa natureza sem que uma resposta seja oferecida pelo poder público, pelas pessoas que foram eleitas, inclusive, para ajudar a solucionar os problemas que o povo feirense vivencia. Não apenas o poder público, mas como o senhor vê a questão? Prefeitura, claro, na pessoa do prefeito Couber Martins, o sindicato também, onde entra Alberto Neri, onde o presidente do parlamento essa semana, Fernando Torres, fez algumas denúncias. Também as empresas, até que ponto e até onde o senhor acha que vai a responsabilidade de cada um desses setores citados? Olha, em relação à questão do sindicato, o sindicato tem um papel de representação dos trabalhadores. O critério aí para ser visto é se ele cumpre ou não esse papel de defesa dos trabalhadores e trabalhadoras
né, dessa categoria, que é a categoria dos rodoviários, né, frente aos abusos das empresas, né? O que a gente tem assistido nos últimos anos é muita demissão, muito descumprimento trabalhista, né, e uma situação muito difícil para a categoria, inclusive que encolheu ao longo desses últimos anos, né? O critério para o poder público, e principalmente para o governo municipal, é de outra natureza, né? Porque a principal responsabilidade, na minha avaliação, é do poder público, entendido como o governo municipal e também a Câmara. O governo municipal, porque no final das contas, a concessão, né, ou seja, o contrato, né, com essas empresas, ele fica sob responsabilidade direta do governo municipal, né? E é o governo municipal que precisa, né, de partida, fiscalizar se as empresas cumprem esse contrato. Segundo, é o governo municipal, inclusive, que tem a iniciativa de desenhar o sistema, inclusive, de transporte, né? Agora, também uma responsabilidade da Câmara, e aí é onde entra o meu pedido de requerimento, fiscalizar essa situação, inclusive se o governo municipal vem se desresponsabilizando, lavando as mãos diante dessa situação. Como o senhor tem avaliado essas últimas paralisações que aconteceram em Feira de Santana devido a atrasos ou falta de pagamento salarial? O senhor viu de que forma e como o senhor foi participativo nesse processo? Olha, fiz contato à época com, inclusive, a própria direção sindical para conversar e entender um pouco a situação. O relato é um relato de muita dificuldade, porque os últimos meses têm sido marcados pelo descumprimento, né, de vários direitos trabalhistas, mas a avaliação, né, da pessoa que eu conversei era que se chegou numa situação limite agora, que é o salário simplesmente não cair na conta, né? E isso implica na vida de quem é trabalhador, trabalhadora, numa série de problemas. As pessoas têm vários compromissos, né, e fica muito difícil. Ao mesmo tempo, né, então me posicionei favorável às paralisações, no sentido que elas são justas, né, chamaram a atenção para o problema. Agora, também apontei que a principal responsabilidade nesses casos é da empresa e do governo municipal. Como eu disse, do governo municipal porque não fiscaliza e deixa as empresas de transporte fazerem de gato e sapato a população feirense, né? E as empresas, inclusive, porque colocam o seu lucro acima das necessidades sociais. E sequer prefeitura e empresas se dispuseram a sentar e negociar, o que é erradíssimo nesse caso, né? Se há uma paralisação e essa paralisação está produzindo transtornos, né, ao restante da população, é obrigação do prefeito e obrigação das empresas abrir um canal de diálogo, né, de conversação para se resolver o problema com a maior velocidade possível. E nesse sentido isso não aconteceu. Portanto, assim, é algo que merece ser criticado, denunciado e tudo mais, e é inclusive o que eu farei. Esse requerimento, inclusive, é só o começo, né, de uma movimentação em torno dessa ideia de passar limpo a situação do transporte aqui em Feira de Santana. Vereador Jonatas Monteiro, site Grande Metrópole, TV CDTB News, agradecemos, obrigado, parabéns por sua luta junto ao governo municipal, no parlamento de Feira de Santana e com as autoridades competentes de diversos segmentos da cidade, pensando na população feirense. Obrigado, um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço mais uma vez, me coloco à disposição de voltar, né, ao espaço do Grande Metrópole, né, digo que é um papel extremamente importante esse, né, de acompanhamento que a mídia faz, porque é quem, no final das contas, ajuda também, né, o restante da população a saber o que se debate, o que se discute e especialmente o que se decide, né, sobre os rumos de Feira de Santana. Então, um forte abraço.